Dizem que a dor de uma traição passa com o tempo, mas ninguém te prepara para o dia em que o homem que te abandonou grávida aparece na porta da sua casa 10 anos depois, de joelhos, implorando por uma segunda chance. Naquele momento, olhando para os olhos desesperados de Richard Turner, o mesmo homem que me deixou sozinha com um teste de gravidez positivo nas mãos e uma aliança abandonada sobre a mesa da cozinha, percebi que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Elas apenas te ensinam a viver com a dor. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando. E se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. O cheiro de café acabado de passar ainda perfumava a cozinha do nosso apartamento em Chicago naquela manhã de março. Era um desses dias cinzentos típicos do inverno que insiste em não ir embora, com neve suja acumulada nas calçadas e um vento cortante que entrava pelas frestas das janelas antigas do prédio em Lincoln Park. Eu tinha 28 anos, trabalhava como designer gráfica em uma pequena agência no centro da cidade e achava que conhecia o homem com quem dividia minha vida há 5 anos. Richard Turner. Advogado corporativo, ambicioso, sempre impecável em seus ternos italianos. Casamos rápido demais, reconheço agora. 6 meses de namoro e uma proposta romântica no Navy Pier, com a roda gigante iluminada ao fundo e a promessa de que construiríamos uma vida juntos. Eu, Amanda Foster, a garota prática que sempre teve os pés no chão, me deixei levar pela fantasia de um amor perfeito. Naquela manhã específica de março, segurava nas mãos trêmulas um teste de gravidez positivo. 2 linhas rosa que mudavam tudo. Não estávamos planejando ter filhos tão cedo. Richard sempre dizia que precisávamos primeiro estabilizar nossas carreiras, comprar uma casa nos subúrbios, viajar para a Europa. Mas ali estava, a vida crescendo dentro de mim, exigindo que repensássemos todos os planos cuidadosamente traçados. Liguei para ele 3 vezes. Todas caíram direto na caixa postal. Isso não era incomum. Richard vivia em reuniões intermináveis, negociando contratos milionários para os seus clientes. Mas algo naquele dia parecia diferente. Uma sensação incômoda no estômago que não tinha nada a ver com o enjoo matinal que já começava a me atormentar. Decidi esperar. Preparei seu jantar favorito, lasanha da receita da minha avó italiana, com 3 tipos de queijo e molho caseiro que levava horas para ficar no ponto. Coloquei velas na mesa, escolhi uma roupa bonita, ensaiei mentalmente 1000 maneiras diferentes de dar a notícia. Richard, vamos ser pais. Amor, nossa família vai crescer. Tem uma surpresa que vai mudar nossas vidas. 7 da noite. 8. 9. As velas derretiam lentamente e a lasanha esfriava no forno. Às 10h15, finalmente ouvi a chave girando na fechadura. Meu coração disparou, uma mistura de alívio, ansiedade e aquela emoção inexplicável de quem está prestes a compartilhar a notícia mais importante da vida. Mas quando Richard entrou, algo estava errado. Completamente errado. Ele não me olhou nos olhos. Simplesmente deixou a pasta de couro cair no chão da sala e se sentou no sofá, a cabeça entre as mãos, os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. Richard? Amor, tá tudo bem? Aproximei-me devagar, o teste de gravidez ainda escondido no bolso do meu cardigan. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Ele levantou o rosto. E foi então que vi. Seus olhos vermelhos, inchados. Richard Turner, o homem que se orgulhava de nunca demonstrar fraqueza, tinha chorado. Meu mundo começou a girar antes mesmo que ele abrisse a boca. Amanda, eu preciso te contar uma coisa. E você vai me odiar. Você tem todo o direito de me odiar. Sentei-me na poltrona em frente a ele, as pernas subitamente fracas demais para me sustentar. O teste de gravidez no meu bolso parecia queimar contra a minha pele. Eu conheci alguém. As palavras saíram como um sussurro, mas para mim soaram como um grito. Não foi planejado, Amanda. Eu juro que não foi. Mas aconteceu e eu me apaixonei por ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Conseguia ouvir o relógio da parede marcando os segundos, o aquecedor trabalhando contra o frio de março, meu próprio coração quebrando em pedaços dentro do peito. Quem?
Foi tudo que eu consegui perguntar. Jessica Parker, minha secretária. Ri. Uma risada amarga, sem humor, porque é claro que era a secretária, o clichê mais velho do mundo, a mulher de 20 e poucos anos, loira, de pernas longas, que sempre me cumprimentava com um sorriso falso demais quando eu visitava o escritório dele. Há quanto tempo? Minha voz soava estranhamente calma, distante, como se pertencesse a outra pessoa. 6 meses. 6 meses. Meio ano de mentiras. Meio ano fingindo que me amava enquanto estava nos braços de outra. Calculei rápido. Tinha começado logo após o dia de ação de graças, quando ele passou a trabalhar até mais tarde, quando as viagens de negócio se tornaram mais frequentes, quando o sexo entre nós se tornou mecânico, distante. E o que você quer, Richard? Quer o divórcio? Cada palavra doía ao sair, como se a minha garganta tivesse cheia de cacos de vidro. Ele hesitou. E naquela hesitação eu entendi tudo. Não era só uma confissão, era um abandono. Ela tá grávida, Amanda. O mundo parou, completamente. Senti como se alguém tivesse sugado todo o ar da sala. Minha mão foi instintivamente para o meu próprio ventre, onde um segredo que ele nunca saberia crescia silenciosamente. Nós vamos ter um bebê. E eu vou ficar com ela. Vou criar meu filho. Ele finalmente me olhou nos olhos e o que vi ali não era remorso, mas determinação. Ele já tinha feito a sua escolha. Sinto muito, Amanda. Você não merece isso, mas não posso abandonar meu filho. Levantei-me em câmera lenta. Caminhei até o quarto, tirei minha aliança e voltei para a sala. Coloquei-a na mesa de centro, bem na frente dele. Saia! Minha voz era firme agora, alimentada por uma raiva que começava a ferver em minhas veias. Saia da minha casa agora! Amanda, podemos conversar sobre os detalhes do divórcio, sobre apartamento, sobre eu disse pra sair. O grito saiu de um lugar profundo dentro de mim, um lugar que nem sabia que existia. Pegue suas coisas e vá para ela, já que é isso que você quer. Vá criar sua família perfeita e me deixe em paz. Richard levantou-se, cambaleante. Por um momento pareceu querer dizer algo mais, mas a expressão no meu rosto deve tê-lo impedido. Ele pegou sua pasta do chão, caminhou até o quarto e começou a jogar roupas em uma mala. 15 minutos depois, ele estava na porta, a mala em uma mão, as chaves do apartamento na outra. Colocou as chaves sobre o aparador da entrada sem dizer uma palavra. Nossa vida juntos, 5 anos de história, reduzida a um gesto silencioso. Quando a porta se fechou atrás dele, deixei-me desabar no chão. As lágrimas vieram então, violentas, incontroláveis. Chorei pela traição, pela humilhação, pela vida que acabara de desmoronar. Chorei pelo futuro que tínhamos planejado e que agora nunca existiria. E chorei pela ironia cruel do destino. Ele estava tendo um bebê com a secretária e eu estava tendo um bebê dele, sozinha. Quanto tempo fiquei ali no chão frio da sala, não sei dizer. Poderia ter sido minutos ou horas. Quando finalmente consegui me levantar, a noite já estava avançada. A cidade lá fora continuava sua vida normal, carros passando na rua, luzes acesas nos apartamentos vizinhos, pessoas vivendo suas vidas como se o meu mundo não tivesse acabado de explodir. Fui até a cozinha. A lasanha ainda estava no forno, completamente fria agora. As velas tinham se consumido até o fim, deixando apenas manchas de cera na toalha de mesa. Joguei tudo no lixo. Cada pedaço daquela noite cuidadosamente planejada foi para o lixo. Peguei o teste de gravidez do bolso do cardigan. Olhei para aquelas 2 linhas rosa que horas antes representavam alegria e agora representavam desespero. Segurei-o com força, sentindo as bordas de plástico marcarem minha palma. Naquele momento tomei uma decisão. Richard nunca saberia sobre esse bebê. Nunca. Ele tinha feito sua escolha. Escolheu Jessica e o filho deles. Escolheu abandonar nossa vida juntos. Este bebê, a criança que crescia dentro de mim, seria só meu. Eu criaria sozinha, protegeria sozinha, amaria sozinha. Não precisava dele. Não precisava de ninguém.
Ou pelo menos era isso que eu dizia a mim mesma enquanto as lágrimas voltavam a escorrer, silenciosas dessa vez, pelo meu rosto. Lágrimas pela mulher que eu tinha sido, confiante, apaixonada, que acreditava em finais felizes. Essa mulher morreu naquela noite de março em Chicago, e em seu lugar nasceria outra, mais forte, mais dura, mais cautelosa. Uma mãe solo. Apoiei a mão no ventre ainda plano. Vamos ficar bem, sussurrei para o pequeno ser que começava a se formar ali dentro. Eu prometo que vamos ficar bem, só nós dois. Lá fora, a neve voltou a cair, cobrindo as ruas de Chicago com um manto branco que escondia temporariamente toda a sujeira da cidade. Mas eu sabia a verdade. A sujeira ainda estava lá, embaixo da superfície imaculada, assim como a dor que agora carregava estava embaixo da máscara de força que eu precisaria usar dali em diante. A noite se arrastou em um silêncio pesado. Cada cômodo do apartamento ecoava com memórias que agora doíam demais para serem lembradas. Decidi dormir no sofá. A cama que dividíamos parecia contaminada demais para que eu conseguisse descansar ali. Mas o sono não veio. Fiquei olhando para o teto, a mente girando em círculos intermináveis. Como eu não tinha percebido? Quantos sinais ignorado? Quantas vezes ele mentiu olhando diretamente nos meus olhos? E a secretária, Jessica Parker, a loira de sorriso perfeito e roupas sempre perfeitamente ajustadas. Quantas vezes ela atendeu minhas ligações para Richard sabendo que dormia com meu marido? Quantas vezes fingiu profissionalismo enquanto planejava roubar minha vida? A raiva voltou, quente e familiar. Mas junto com ela veio o medo. Como eu faria isso sozinha? Criar um filho? Pagar as contas? Manter o apartamento? Meu salário como designer gráfico mal cobria minha parte das despesas. Sem o salário de Richard, como sobreviveria? Peguei meu celular e olhei para os contatos. Minha mãe, Catherine Foster, morava em Seattle, longe demais para ser um suporte real. Meu pai tinha morrido quando eu tinha 20 anos. Não tinha irmãos. Meus amigos, bem, a maioria era do trabalho ou eram amigos do casal, não meus amigos de verdade. Estava verdadeiramente sozinha. Mas Sarah era persistente. Ligou novamente. E novamente. Na quarta tentativa, atendi. Amanda, graças a Deus, estava preocupada, você nunca ignora minhas ligações. A voz animada de Sarah soava estridente demais para o meu estado mental. Olha, preciso que você aprove aquele layout da campanha da Morrison Industries antes das 10. O cliente tá... Sarah. Minha voz saiu fraca, quebrada. Não vou trabalhar hoje. Silêncio do outro lado. Sarah me conhecia bem o suficiente para perceber que algo estava muito errado. Manda, o que aconteceu? É sua mãe? Tá tudo bem? Richard me deixou. As palavras saíram simples assim. Diretas, sem rodeios. Ontem à noite, ele tá tendo um filho com a secretária e me deixou. Ouvi Sarah respirar fundo do outro lado da linha. Eu vou aí, agora, não discuta comigo. Sarah, você tem trabalho, eu não preciso... Calha a boca, Amanda Foster. Estou pegando meu casaco e saindo agora, segura firme. Ela desligou antes que eu pudesse protestar. 20 minutos depois, ouvi a campainha. Sarah entrou como um turfão carregando uma sacola da Starbucks, com 2 cafés e uma caixa de donuts. Café descafeinado para você, porque imagino que ainda não saiba se está ou não grávida, então melhor prevenir. Ela colocou tudo na mesa da cozinha e me puxou para um abraço apertado. Agora me conta tudo, desde o começo. E então contei. Tudo. A secretária, a gravidez dela, a traição de 6 meses. Tudo, exceto minha própria gravidez. Esse segredo ainda era apenas meu, uma verdade tão frágil que temia que ela se quebrasse se fosse compartilhada. Sarah me ouvia em silêncio, sua expressão transitando entre raiva, choque e indignação. Quando terminei, ela estava de pé, andando de um lado para o outro da cozinha como um leão enjaulado. Aquele filho da mãe! Aquele maldito covarde! 5 anos, Amanda, 5 anos de casamento e ele simplesmente vai embora com a secretária. É tão patético que chega a ser cômico. Não parece muito cômico para mim.
murmurei, mordendo um donut sem sentir o gosto. Sarah sentou-se ao meu lado e segurou minhas mãos. Desculpa, Amanda, eu só... estou com tanta raiva por você. Você não merece isso. Você é a pessoa mais leal, mais dedicada que conheço. E ele te fez isso. Engoli um seco, lutando contra as lágrimas que ameaçavam voltar. A pior parte é que parte de mim ainda não acredita. Fica esperando que ele volte, que diga que cometeu um erro terrível. E se ele voltar? Sarah perguntou, me encarando seriamente. O que você faria? A pergunta me pegou desprevenida. Não tinha pensado nisso, ou talvez tivesse evitado pensar nisso de propósito. Não sei, admiti. Honestamente, não sei. Passamos o resto da manhã assim, conversando, chorando, às vezes rindo de forma amarga das ironias da vida. Sarah cancelou seus compromissos do dia e ficou comigo. E pela primeira vez desde que o Richard saiu, não me senti completamente sozinha. Mas quando ela foi embora no final da tarde, prometendo voltar no dia seguinte com comida chinesa e mais donuts, a solidão voltou, com força total. O apartamento parecia maior, mais vazio. Cada objeto me lembrava dele. Sua caneca de café favorita na pia, a jaqueta esquecida no armário, o livro que estava lendo pela metade na mesinha de cabeceira. Comecei a recolher suas coisas. Era uma necessidade visceral, primitiva. Precisava apagar os traços dele da minha vida imediatamente. Enchi 3 grandes caixas de papelão com roupas, livros, documentos, objetos pessoais. Tudo o que era dele foi para aquelas caixas. Quando terminei, liguei para ele. Ele atendeu no 3º toque. Amanda? Ele suou cauteloso, quase medroso. Suas coisas estão encaixotadas. Vou deixar com o porteiro do prédio. Você pode buscá-las quando quiser. Só avisa antes para eu não estar aqui. Minha voz soava mecânica, distante, como se pertencesse a uma estranha. Amanda, sobre ontem, podemos conversar sobre... Não há nada para conversar, Richard. Você fez a sua escolha. Agora, vive com ela. Meu advogado entrará em contato sobre o divórcio. Você já contratou um advogado? Ele soou genuinamente surpreso. Ainda não, mas vou. E sugiro que você faça um mesmo. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas havia uma estranha sensação de poder naquele gesto. Pela primeira vez, eu tinha tomado o controle da situação. Mas a realidade era que eu não tinha advogado. Mal tinha dinheiro para pagar um, e havia uma vida crescendo dentro de mim que em breve precisaria de fraldas, berço, roupas, cuidados médicos. O pânico começou a instalar novamente. Abri meu laptop e comecei a pesquisar. Custos de pré-natal, custos de parto, creches em Chicago. Os números eram assustadores. Mesmo com o meu plano de saúde da empresa, os custos com copagamento seriam significativos. E depois que o bebê nascesse, como trabalharia e cuidaria de uma criança ao mesmo tempo? Precisava de um plano concreto, prático. Primeiro, saúde. Marquei uma consulta com um obstetra na semana seguinte. Precisava confirmar a gravidez oficialmente e começar o pré-natal adequado. Segundo, financeiro. Fiz uma planilha detalhada de todas as minhas despesas e receitas. A matemática era cruel. Mal conseguiria pagar o aluguel sozinha, quanto mais economizar para a chegada do bebê. A lista crescia. Cada item mais intimidador que o anterior. Mas pelo menos era ação. Era movimento para frente por menor que fosse. Naquela noite, sentada no escuro da sala, permiti-me pensar no bebê pela primeira vez de forma real. Não como um problema a ser resolvido, mas como uma pessoa, uma liguer na vida que dependeria completamente de mim. Coloquei a mão no ventre. Oi, pequeno. Minha voz soou estranha no silêncio do apartamento. Eu sei que as coisas estão meio confusas agora, e eu não sei como a gente vai fazer isso. Mas eu prometo que eu vou tentar. Eu vou tentar ser a melhor mãe que puder, mesmo que eu esteja apavorada. As lágrimas vieram novamente, mas dessa vez eram diferentes. Não eram apenas de dor ou raiva. Eram de medo, sim, mas também de uma estranha esperança. Algo de bom poderia vir de toda essa tragédia.
Alguém para amar, alguém que me amaria incondicionalmente. Os dias seguintes se arrastaram em uma rotina nebulosa. Voltei ao trabalho, usando óculos escuros para esconder os olhos inchados de tanto chorar. Sarah cobria para mim quando eu precisava correr para o banheiro para vomitar. Ninguém mais sabia ainda, nem sobre a traição, nem sobre o bebê. Mantinha a fachada de normalidade no escritório, mas dentro de mim, tudo estava desmoronando e se reconstruindo ao mesmo tempo. Era como viver duas vidas paralelas, a mulher funcional durante o dia e a mulher destroçada durante a noite. Na consulta com a obstetra, doutora Ellen Morrison, uma mulher de seus 50 anos, com olhos gentis e mãos firmes, confirmou o que eu já sabia. Grávida de 8 semanas. Data prevista do parto, início de novembro. E o pai? Ela perguntou enquanto preenchia o formulário. Ele virá às consultas? Não há pai na equação, respondi simplesmente. A frase soou estranha em voz alta, mas também libertadora de certa forma. Doutora Morrison não fez mais perguntas, apenas assentiu e continuou com o exame. Quando ouvi o batimento cardíaco do bebê pela primeira vez, rápido como asas de beija-flor, algo se quebrou e se consertou dentro de mim simultaneamente. Aquilo era real, tão real quanto a traição, quanto a dor, quanto o abandono. Mas era também esperança, possibilidade, futuro. Seu bebê está saudável, disse Dra. Morrison com um sorriso. Batimentos cardíacos fortes, desenvolvimento adequado para a idade gestacional. Você está se cuidando bem. Menti e disse que sim. A verdade era que mal conseguia comer, vivia de café descafeinado e torradas, chorava até adormecer todas as noites. Mas o bebê estava saudável e isso era tudo que importava. Uma semana depois, Richard apareceu no prédio para buscar suas caixas. Avisei ao porteiro para entregá-las e saí pela porta dos fundos para não encontrá-lo. Não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Mas ele me ligou assim que saiu do prédio. E dessa vez, atendi sem pensar. Amanda, obrigado por organizar minhas coisas. Eu queria dizer que sinto muito, de verdade. Você já disse isso, Richard. Eu sei, mas preciso que você entenda que nunca quis te machucar. Nunca planejei que as coisas fossem assim. A raiva voltou, quente e familiar. Você não planejou? Por acaso você tropeçou e caiu na cama com a sua secretária durante 6 meses? Foi um acidente? Não foi assim e você sabe. Eu não sei de nada, Richard. Aparentemente nunca soube de nada. Certamente não conhecia o homem com quem me casei. Silêncio do outro lado. Depois, sua voz baixa. O apartamento está no nome dos dois. Precisamos decidir o que fazer com ele. Fique com ele, respondi impulsivamente. A verdade era que não podia pagar aquele apartamento sozinha de qualquer forma. Ou venda, não me importo, só quero minha parte do dinheiro. Amanda! E quero o divórcio o mais rápido possível, sem brigas, sem complicações. Você fica com as suas coisas, eu fico com as minhas, e acabamos com isso. Tudo bem. Ele concordou, soando quase aliviado. Vou pedir para meu advogado preparar os papéis. Desliguei sem me despedir. Não havia nada mais a dizer. O homem que amamos tinha morrido, substituído por esse estranho que destruiu nossa vida juntos. Naquela noite, sentada no chão do apartamento que em breve não seria mais meu, tomei uma decisão. Precisava sair de Chicago. A cidade estava cheia demais de memórias, de lugares onde a gente tinha sido felizes, de fantasmas de um passado que nunca voltaria. Liguei para minha mãe em Seattle. Não falávamos há meses. Nossa relação sempre foi complicada, distante. Mas agora, grávida e sozinha, ela era a única família que me restava. Amanda? Querida? Que surpresa! A voz de Catherine Foster soou genuinamente feliz em ouvir de mim. Como você está? Como está Richard? Respirei fundo. Mãe, preciso te contar algumas coisas e preciso de ajuda. Então contei tudo. A traição, o abandono, a gravidez. Cada palavra doeu ao sair, como se estivesse arrancando pedaços de mim mesma e oferecendo para ela. Minha mãe ouviu em silêncio. Quando terminei, ela só disse, "Vem para casa, querida."
Vem para Seattle. Você e meu neto. Venham para casa. Chorei. Chorei como não chorava desde aquela primeira noite. Mas dessa vez não era apenas dor, era também alívio. Eu não estava tão sozinha quanto pensava. 2 semanas depois, entreguei minha demissão na agência. Sarah chorou, me fez prometer que manteria contato, me ajudou a empacotar toda a minha vida em caixas. O apartamento foi colocado à venda, Richard pagaria minha parte quando fechasse o negócio. No meu último dia em Chicago, fui até o Navy Pier, o mesmo lugar onde Richard tinha me pedido em casamento 5 anos antes. A roda gigante girava lentamente contra o céu nublado, as águas geladas do lago Michigan batiam contra o pier. Tirei do bolso a aliança de casamento que tinha guardado. Pesei-a na mão por um momento, lembrando do dia em que Richard a colocou em meu dedo, das promessas que fizemos, do futuro que planejamos. Então, com um movimento rápido, joguei-a na água. Vi o pequeno círculo de ouro brilhar por um instante antes de desaparecer nas profundezas escuras do lago. Adeus, Richard, sussurrei ao vento gelado. Adeus à mulher que eu era. Adeus a tudo. Coloquei a mão no ventre, onde uma pequena protuberância já começava a aparecer. Em Seattle me esperava, minha mãe me esperava, e algum lugar dentro de mim, sob todas as camadas de dor, raiva e medo, uma pequena centelha de força começava a brilhar. Eu sobreviveria a isso. Nós sobreviveríamos a isso. Tinha que sobreviver. O voo de Chicago para Seattle durou 4 horas, mas pareceu uma vida inteira. Observei pelas janelas nuvens densas, o país se desenrolando lá embaixo como um mapa vivo, e senti como se cada milha me distanciasse, não apenas de uma cidade, mas de uma versão inteira de mim mesma. Amanda Turner estava morrendo em algum lugar sobre as montanhas rochosas. Amanda Foster, meu nome de solteira, que logo voltaria a usar oficialmente, estava renascendo. Minha mãe me esperava no aeroporto de SeaTac com um buquê de margaridas, minhas flores favoritas desde criança. Catherine Foster tinha 58 anos, cabelos grisalhos cortados em um bob prático e aquele jeito direto de ser que sempre me intimidou quando mais nova. Mas quando me viu saindo do portão de desembarque, com 2 malas velhas e olheiras que nenhuma maquiagem conseguia esconder, seu rosto se suavizou completamente. Minha menina! Foi tudo que disse antes de me puxar para um abraço apertado. E ali, no meio do terminal lotado do aeroporto, desmoronei nos braços dela como não fazia desde que era criança. Tá tudo bem agora, ela murmurou, acariciando meus cabelos. Você tá em casa, tá segura. A casa de minha mãe ficava em Ballard, um bairro charmoso no noroeste de Seattle, conhecido por sua comunidade escandinava e pelo cheiro constante de água salgada vindo de Puget Sound. Era uma casa vitoriana azul clara de 2 andares, com um jardim frontal cheio de hortênsia e rododendros. O mesmo lugar onde cresci, cheio de memórias de uma infância que parecia pertencer a outra pessoa agora. Arrumei seu quarto antigo, disse minha mãe enquanto me ajudava a subir minhas malas. Coloquei lençóis novos, limpei tudo, quero que se sinta confortável aqui pelo tempo que precisar. Meu quarto estava exatamente como me lembrava, mas diferente ao mesmo tempo. As paredes ainda eram do mesmo azul suave, mas os pôsteres de bandas adolescentes tinham sido substituídos por quadros neutros. A cama de solteira fora trocada por uma de casal. Era confortante e estranho, simultaneamente. Obrigada, mãe, consegui dizer, deixando minha bolsa no chão. Por me receber assim, sem julgar, sem fazer perguntas. Catherine sentou-se na beirada da cama e me puxou para sentar ao seu lado. Amanda, você é minha filha, minha única filha. Claro que vou te acolher. E quanto a perguntas, bem, tenho várias, mas podem esperar. Primeiro você precisa descansar. Se alimentar direito, cuidar de você e desse bebê. Dormi por 14 horas seguidas naquela primeira noite, um sono profundo, sem sonhos, como se meu corpo finalmente se permitisse desligar depois de semanas em modo de sobrevivência.
Quando acordei, o sol da manhã de Seattle entrava pela janela, aquela luz suave e difusa tão diferente da claridade dura de Chicago. Desci e encontrei minha mãe na cozinha, preparando panquecas. O cheiro me trouxe uma enxurrada de memórias. Domingos de infância, café da manhã antes da escola, a normalidade de uma vida que ainda não tinha sido complicada por traições e corações partidos. Panquecas de mirtilo, ela anunciou, colocando um prato generoso à minha frente. Com xarope de bordo real, não aquela porcaria artificial. Você precisa comer por 2 agora. Comi em silêncio enquanto minha mãe se sentava à minha frente com uma xícara de café. Ela me observava com aquele olhar analítico que conhecia tão bem, como se estivesse calculando exatamente o que dizer e quando dizer. Então, começou finalmente, você já pensou no que vai fazer? Sobre trabalho? Sobre planos para quando o bebê nascer? A pergunta me atingiu como água fria. A verdade era que tinha evitado pensar muito além de simplesmente sobreviver cada dia. Não sei, mãe. Pensei em procurar trabalho aqui em Seattle, mas... Minha voz falhou. Quem vai contratar uma designer gráfica grávida de 4 meses? E depois que o bebê nascer, como vou trabalhar e cuidar dele ao mesmo tempo? Você vai descobrir, respondeu ela com aquela confiança inabalável. Assim como eu descobri quando seu pai morreu e fiquei sozinha com uma adolescente. A gente descobre porque não tem escolha. Lembrei então que minha mãe sabia exatamente o que era criar uma filha sozinha. Meu pai, James Foster, morreu de infarto quando eu tinha 15 anos. Catherine teve que voltar a trabalhar como enfermeira em tempo integral, fazer horas extras, garantir que eu tivesse tudo o que precisava. E conseguiu, sozinha. Você é mais forte do que pensa, Amanda. Sempre foi, só precisa lembrar disso. Nas semanas seguintes, estabeleci uma rotina. Acordava cedo, ajudava minha mãe com as tarefas da casa, passava as tardes procurando emprego online, enviando portfólios, fazendo entrevistas por videochamada. À noite, sentava-me na varanda com uma xícara de chá de gengibre, único que conseguia segurar sem náuseas, e observava o pôr do sol tingir o céu de Seattle em tons de rosa e laranja. Foi em uma dessas tardes que recebi a ligação da Sarah. Manda, finalmente! Tava com saudades de ouvir a sua voz. Ela soava animada como sempre, e aquele pedaço familiar de Chicago me aqueceu o peito. Oi, Sarah, como vão as coisas aí? Caóticas como sempre. O Wilson tá impossível sem você aqui para organizar os projetos dele, mas não liguei para falar de trabalho. Liguei porque... Bem, encontrei o Richard ontem. Meu estômago se revirou. Onde? Na cafeteria perto do escritório. Ele tava com ela. Com a Jéssica. Sarah fez uma pausa. Manda. Ela tá enorme. Tipo, muito grávida. Fiz as contas mentalmente. Jéssica devia estar de 7, talvez 8 meses. Logo teria o bebê. Logo o Richard seria pai. O bebê que ele escolheu, enquanto o bebê que não sabia que existia crescia dentro de mim. E como ele estava? Não sabia por que perguntei. Não deveria importar. Parecendo cansado, se quer saber a verdade. Não feliz como se esperaria de alguém prestes a ser pai. Sarah hesitou. Ele perguntou de você. Queria saber como estava, onde estava. Não contei nada, é claro. Obrigada. Manda, ele não sabe do bebê, sabe? Do seu bebê? Não, e não vai saber. Você tem certeza disso? Quero dizer, ele é o pai, tem direito de... Ele abriu mão de qualquer direito quando me abandonou. Cortei, mais dura do que pretendia. Ele fez sua escolha, Sarah. Escolheu a Jéssica e o filho deles. Este bebê é só meu. Sarah suspirou do outro lado da linha. Tudo bem, eu entendo. Só certifique-se de que está fazendo isso pelos motivos certos, não só por mágoa. Depois que desliguei, fiquei pensando nas palavras dela. Estava fazendo isso por mágoa? Por vingança? Ou estava genuinamente protegendo meu filho de um pai que provou ser capaz de abandonar sua família sem olhar para trás? A barriga crescia a cada semana. Com 5 meses de gestação, não havia mais como esconder. As roupas largas não disfarçavam mais, e estranhos na rua começaram a me dar aqueles sorrisos conhecedores que reservam para mulheres grávidas.
Minha mãe insistiu em me acompanhar nas consultas pré-natais. A doutora Lisa Chen, minha nova obstetra em Seattle, era jovem, asiático-americana, com um jeito gentil que me fazia me sentir segura. Foi ela quem, na consulta de 20 semanas, perguntou se eu queria saber o sexo do bebê. Olhei para minha mãe, que segurava minha mão. Quer saber? Perguntei. É sua decisão, querida. Virei-me para a doutora Chen. Quero saber. Ela sorriu enquanto movia o transdutor pela minha barriga, os olhos fixos no monitor. Parabéns, Amanda, é um menino. Um menino. Teria um filho. A informação me atingiu com uma força inesperada. De repente, tudo ficou mais real, mais concreto. Não era apenas o bebê, era meu filho, meu menino. Você tá bem? Perguntou minha mãe, apertando minha mão ao ver as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Estou, respondi. E pela primeira vez em meses era verdade. Estou bem. Naquela noite, sentei-me no quarto com um caderno e comecei a fazer listas. Nomes de menino, coisas que precisaria comprar, planos para o futuro. Cada palavra escrita era um passo para frente, uma recusa a ser definida pela traição que sofri. Foi minha mãe quem sugeriu o nome. Que tal Ryan? Disse ela, entrando no quarto com uma xícara de chá de camomila para mim. Significa pequeno rei. Seu avô se chamava Ryan, meu pai. Você nunca o conheceu, mas era um homem bom, forte, honrado. Ryan. Testei o nome na língua. Senti como soava. Ryan Foster. Sim, perfeito. Ryan, repeti, colocando a mão na barriga. Oi, Ryan. Sou sua mãe. No início de julho, recebi a ligação que estava esperando e temendo ao mesmo tempo. Era o advogado de Richard, informando que os papéis do divórcio estavam prontos. Só precisava assinar e tudo estaria oficialmente terminado. Marquei para assinar na semana seguinte, em um cartório no centro de Seattle. O tabelião era um homem mais velho, de óculos grossos, que mal olhou para mim enquanto apresentava os documentos. Assine aqui, aqui e aqui, instruiu, apontando as linhas marcadas com X. Peguei a caneta. Minha mão tremeu levemente sobre o papel. Uma assinatura e Amanda Turner deixaria de existir legalmente. Eu seria Amanda Foster novamente. Solteira. Livre. Assinei. Pronto, disse o tabelião, carimbando os documentos com aquele ar de quem faz isso 1000 vezes por dia. Seu divórcio será finalizado em 30 dias. 30 dias. Em 30 dias estaria oficialmente divorciada. A ironia não passou despercebida. Quando Ryan nascesse, em novembro, eu já seria oficialmente uma mãe solteira. Não uma mãe cujo marido a abandonou, mas uma mãe solteira por direito legal. Havia algo libertador nisso. Saí do cartório e caminhei até o Pike Place Market, o famoso mercado público de Seattle. Estava cheio como sempre, turistas tirando fotos do sinal icônico, vendedores de peixe gritando e jogando salmões pela multidão, artistas de rua tocando em cada esquina. Comprei um buquê de dálias coloridas, roxas, amarelas e cor-de-rosa, de um vendedor simpático que me deu um desconto quando viu minha barriga. Sentei-me num banco com vista para Puget Sound, o buquê no colo, observando as balsas cruzarem a água cinza exazulada. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Sarah. O bebê da Jessica nasceu ontem, um menino. Vi no Facebook do Richard. Então era isso. Richard era pai agora. A criança que ele escolhera estava no mundo. E em alguns meses, a criança que ele não sabia que existia também estaria. Coloquei a mão na barriga, sentindo Ryan se mexer. Pequenos chutes e empurrões que se tornaram constantes nas últimas semanas. É só nós dois agora, pequeno Ryan. E tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Uma gaiola pousou perto do meu banco, me encarando com aqueles olhos expectantes, esperando migalhas. Ri. Um som estranho depois de tanto tempo sem rir de verdade. Que criatura mais atrevida, exigindo algo de uma mulher grávida, divorciada, tentando juntar os pedaços da sua vida. Mas havia algo na persistência daquele pássaro que ressoou comigo. Ele não desistiria facilmente. Continuaria tentando, procurando, sobrevivendo. Como eu. Joguei um pedaço do muffin que havia comprado para o pássaro. Ele pegou rapidamente e voou, vitorioso.
Nós vamos sobreviver, disse em voz alta, para mim, para o Ryan, para o universo. Não importa o que venha, vamos sobreviver. E naquele momento, sentada em um banco de Seattle, divorciada e grávida aos 29 anos, acreditei nisso pela primeira vez desde que minha vida desmoronou naquela noite fria de março, em Chicago. O recomeço não seria fácil, mas seria meu, seria nosso, e seria o suficiente. Novembro chegou a Seattle trazendo chuva constante e ventos frios que faziam as folhas douradas dançarem pelas ruas de Ballard. Minha barriga estava enorme, tão grande que mal conseguia amarrar meus próprios sapatos. Minha mãe ria quando me via tentando alcançar os pés, sempre oferecendo ajuda que eu teimosamente recusava. Ainda consigo fazer isso sozinha, insistia, vermelha do esforço. Orgulho é uma coisa perigosa, Amanda, ela respondia, balançando a cabeça, mas sorrindo. A verdade era que o orgulho era tudo o que me restava algumas vezes. Orgulho de ter sobrevivido, de estar construindo uma vida nova, de estar prestes a trazer meu filho ao mundo sem depender do homem que me abandonou. Consegui um emprego freelancer com uma pequena agência de marketing digital em Seattle. Não pagava tanto quanto o meu trabalho anterior, mas permitia que trabalhasse de casa, no meu próprio ritmo. Design de logos, materiais promocionais, website simples, nada glamuroso, mas era dinheiro honesto que me fazia sentir útil, produtiva. O quarto de Ryan estava pronto. Minha mãe e eu pintamos as paredes de um verde suave, montamos o berço que ela insistiu em comprar, organizamos fraldas, roupinhas, cobertores. Cada item colocado em seu lugar era uma promessa silenciosa ao meu filho. Você será amado, você terá tudo o que precisa, você nunca se sentirá abandonado. Na noite de 8 de novembro, às 23h47, senti a primeira contração. Eu estava assistindo um filme antigo na sala com minha mãe quando a dor aguda atravessou minha barriga como um relâmpago. Mãe, consegui dizer, agarrando o braço da poltrona. Acho que chegou a hora. Catherine se levantou num pulo com uma agilidade que não demonstrava há anos. Temos tempo. As contrações precisam estar mais próximas antes de irmos ao hospital. Ela tinha aquela calma profissional de quem trabalhou como enfermeira por 3 décadas. Vou pegar sua bolsa, você cronometra as próximas contrações. Mas as contrações se intensificaram rapidamente, muito rapidamente. Em menos de 1 hora estavam vindo a cada 5 minutos, cada uma mais forte que a anterior, roubando meu fôlego e fazendo o mundo girar. Vamos agora, decidiu minha mãe, pegando as chaves do carro. O trajeto até o Swedish Medical Center foi uma névoa de dor e respirações entrecortadas. Minha mãe dirigia com uma mão, segurando a minha com a outra, murmurando palavras de encorajamento que mal conseguia processar. Você é forte, Amanda. Você consegue. Respira fundo. É isso, continua respirando. Na entrada da emergência, uma enfermeira me colocou numa cadeira de rodas. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. O quarto de parto, os monitores apitando, a doutora Shen chegando ainda colocando jaleco. Amanda, você está com 8 centímetros de dilatação, anunciou ela após me examinar. Este bebê tem pressa de chegar ao mundo. Dor. Era tudo que existia. Ondas intermináveis de dor que me quebravam e reconstruíam repetidamente. Minha mãe segurava minha mão, limpava meu suor, sussurrava encorajamentos que mal conseguia processar. Pensei em Richard por um breve momento. Como seria diferente se ele tivesse ali, se este fosse o momento que deveríamos compartilhar? Mas então outra contração veio e Richard desapareceu completamente da minha mente. Só existia dor, meu corpo trabalhando para trazer meu filho ao mundo e a voz firme da doutora Shen me guiando. Está na hora de fazer força, Amanda. Na próxima contração, quero que você empurre com tudo que tem. E empurrei. Com toda a força, toda a raiva, toda a dor e esperança e medo que guardava dentro de mim desde março. Empurrei para trazer meu filho à vida, para provar que podia fazer isso sozinha, para começar o próximo capítulo da minha história.
Beijo a cabeça. Mais uma vez, Amanda. Você consegue. Um último empurrão agonizante, um grito que parecia vir do fundo da minha alma, e então, alívio. E o som mais bonito que eu já ouvi na vida. O choro do meu filho. É um menino lindo e saudável, anunciou a doutora Shen, colocando aquele pequeno ser ensanguentado e perfeito no meu peito. Parabéns, mamãe. Ryan Foster entrou no mundo às 2h34 da manhã de 9 de novembro, pesando 3,4 kg e medindo 51 centímetros. Tinha uma cabeleireira escura surpreendente, olhos apertados contra a luz e um choro forte que enchia o quarto. Oi, meu amor, sussurrei, as lágrimas escorrendo livremente pelo meu rosto enquanto olhava para aquele rostinho vermelho e amassado. Oi, Ryan, eu sou a sua mãe. Finalmente a gente se conhece. Ele parou de chorar quando ouviu minha voz, como se me reconhecesse. Aqueles olhos minúsculos tentaram se abrir, procurando meu rosto. E naquele momento, tudo fez sentido. Cada lágrima derramada, cada noite insone, cada momento de desespero e solidão, tudo tinha levado a isso, a ele. Tá perfeito, querida, disse minha mãe, também chorando, acariciando suavemente a cabecinha de Ryan. Absolutamente perfeito. Os primeiros dias com Ryan foram simultaneamente os mais difíceis e os mais gratificantes da minha vida. As noites sem dormir, as mamadas a cada 2 horas, as fraldas intermináveis e o choro que às vezes parecia não ter fim, mas também os momentos de pura magia, quando ele se aconchegava no meu peito, quando seus dedinhos minúsculos agarravam meu dedo com força surpreendente, quando ele me olhava como se eu fosse o mundo inteiro dele. Porque eu era o mundo inteiro dele. Minha mãe foi um anjo durante aquelas primeiras semanas. Cozinhava, limpava, segurava Ryan quando eu precisava desesperadamente de um banho ou 2 horas de sono, nunca reclamava, nunca me julgava quando eu chorava de exaustão ou frustração. Já existia, sólida e constante como uma rocha. Você está fazendo um trabalho maravilhoso, dizia sempre que me via duvidando de estar fazendo tudo errado. Você é uma mãe natural, Amanda. Mas eu não me sentia natural. Sentia-me constantemente aterrorizada de estar fazendo tudo errado, que Ryan perceberia de alguma forma que metade dele estava faltando, que o seu pai tinha escolhido outro filho em vez dele. Foi Sarah quem me trouxe de volta à realidade durante uma de nossas videochamadas semanais. Ryan tinha 3 semanas, e eu estava particularmente emotiva aquele dia. Ele merece ter um pai, Sarah. Chorei, ninando Ryan que dormia tranquilamente nos meus braços. Todos os meninos merecem ter um pai. Amanda, pare. Para agora. A voz de Sarah estava firme, quase dura. Você sabe o que o seu filho merece? Ele merece ser amado. Ele merece segurança. Ele merece uma mãe que mova montanhas por ele. E adivinha, ele tem tudo isso. Ele tem você. Mas não há mais. Richard fez uma escolha. Ele escolheu outra família. E sabe de uma coisa? Talvez seja melhor assim. Melhor que o Ryan cresça sem pai, do que com um pai que poderia abandoná-lo, que provou ser capaz de virar as costas para sua própria família. As palavras de Sarah ecoaram em minha mente nos dias seguintes. Ela estava certa. Richard tinha mostrado quem realmente era. E mesmo que parte de mim ainda sentisse que estava errado privar Ryan de conhecer seu pai biológico, uma parte maior sabia que estava protegendo meu filho de uma possível dor futura. O Natal chegou silencioso e branco. Seattle estava coberta de neve, uma raridade que transformou a cidade em um cartão postal. Minha mãe montou uma árvore pequena na sala, decorou a casa com luzes e guirlandas, tentando criar magia, mesmo que Ryan fosse jovem demais para entender. Na manhã de Natal, sentei-me na poltrona da sala com Ryan no colo, observando as luzes da árvore refletirem em seus olhos curiosos. Ele tinha 1 mês e meio agora, começando a focar melhor o olhar, a responder aos sons com pequenos ruídos. Seu primeiro Natal, meu amor, sussurrei, beijando sua testinha.
o primeiro de muitos. Minha mãe tirou uma foto de nós dois. Quando olhei para a imagem depois, vi uma mulher que mal reconhecia, mas magra, com olheiras profundas, cabelos presos em um coque bagunçado, mas havia algo diferente nos seus olhos. Uma força nova, uma determinação férrea. Era a Amanda que sobreviveu, a Amanda que se reconstruiu, a Amanda que era mãe. Janeiro trouxe uma rotina mais estabelecida. Ryan começou a dormir períodos mais longos à noite e eu conseguia trabalhar algumas horas enquanto ele cochilava. O trabalho freelance estava indo bem. Construí uma pequena base de clientes que apreciavam meu trabalho e me indicavam para outros. Financeiramente ainda era apertado. O dinheiro da venda do apartamento em Chicago tinha ajudado, mas criar uma criança era caro de formas que nunca tinha imaginado. Fraldas, fórmula para complementar quando o leite materno não era suficiente, roupas que ele superava em semanas, consultas pediátricas, cada centavo contava. Mas estávamos sobrevivendo. Mais que isso, estávamos prosperando, à nossa maneira. Foi em fevereiro, quando Ryan tinha 3 meses, que recebi a mensagem que mudaria tudo. Era de um número desconhecido, com código de área de Chicago. Hesitei antes de abrir. Poderia ser spam, poderia ser sobre o divórcio, poderia ser qualquer coisa. Mas também poderia ser o Richard. Abri mensagem. Amanda, é o Richard. Sei que não tenho direito de entrar em contato, mas preciso falar com você. É sobre a Jéssica. Por favor, me liga quando puder. Fiquei olhando para a tela por longos minutos. Richard queria falar. Sobre a Jéssica. Milhares de possibilidades correram pela minha mente. Eles terminaram? Ela traiu ele como ele me traiu? Algo aconteceu com o bebê? E por que isso deveria importar para mim? Mas a curiosidade foi mais forte. Ou talvez fosse algo mais profundo, a necessidade de fechar completamente aquele capítulo, de olhar o passado nos olhos sem medo. Coloquei Ryan no berçário, me certificando de que ele estava profundamente adormecido. Sentei-me no sofá, respirei fundo 3 vezes e disquei o número dele. Ele atendeu no primeiro toque. Amanda. Sua voz soou raspa, cansada, tão diferente do Richard confiante e polido que conheci. Obrigado por ligar. Eu não sabia se você ligaria. O que você quer, Richard? Mantive minha voz neutra, distante. A Jéssica me deixou. As palavras saíram rápidas, quase desesperadas. Levou o bebê, Connor, e foi embora. Voltou para a casa dos pais, em Indiana. Disse que eu era distante demais, que não estava presente, que eu estava preso ao passado. Silêncio. Ele esperava que eu dissesse alguma coisa, mas não tinha ideia do que dizer. Que pena, que bom, que ele mereceu. E eu percebi, continuou quando eu não respondi, que ela estava certa. Eu estava preso ao passado. Ao nosso passado, Amanda. Cometi o maior erro da minha vida quando deixei você, e cada dia desde então tem sido uma confirmação disso. Richard, tentei interromper, mas ele não parou. Eu sei que não tenho direito de pedir isso, mas tem alguma chance, alguma possibilidade de recomeçar? Eu mudei, Amanda. Essa experiência toda me mudou. Eu te amo. Sempre amei. Só fui idiota demais para perceber. Olhei para o quarto onde o Ryan dormia. Meu filho. Nosso filho. O filho que Richard não sabia que existia. Por um momento imaginei como seria contar a verdade. Richard, você tem um outro filho, um menino de 3 meses, chamado Ryan. Ele está dormindo no quarto ao lado agora. Imaginei a surpresa, a raiva, talvez, as complicações legais, a custódia compartilhada, ter que dividir meu filho com o homem que me abandonou. E então imaginei a alternativa: manter o segredo, proteger Ryan, proteger a vida que construímos. Não, Richard, disse finalmente, minha voz firme e clara. Não há chance. Você fez a sua escolha e eu fiz a minha. Seguimos em frente, em direções diferentes, e é assim que vai ficar. Mas, Amanda, eu te perdoo, interrompi, e percebi que era verdade. Finalmente era verdade.
Perdoo você por me trair, por me abandonar, por quebrar nossos votos, mas perdoar não significa esquecer, e definitivamente não significa voltar. Aquela Amanda que você conheceu morreu no dia que você saiu pela porta, e essa Amanda não quer você na minha vida. Por favor, só me dê uma chance de... Adeus, Richard, e desta vez é definitivo. Desliguei antes que ele pudesse responder. Bloqueei o número, apaguei a mensagem e senti como se um peso que carregava há meses finalmente tivesse sido removido dos meus ombros. Fui até o quarto de Ryan. Ele dormia pacificamente, um braço jogado acima da cabeça, os lábios formando um pequeno O, tão inocente, tão perfeito, tão completamente meu. Você nunca vai conhecer esse homem, sussurrei, acariciando seu cabelo suave. E talvez um dia eu me arrependa dessa decisão. Talvez um dia você me pergunte sobre seu pai e eu terei que lidar com as consequências das minhas escolhas. Mas hoje, agora, eu tô te protegendo da única maneira que sei. Ryan suspirou no sono, virando a cabecinha para o lado. E eu soube, com uma certeza que ia além da lógica, que tinha feito a escolha certa. Para mim, para ele, para nós. Ryan completou 7 anos em uma festa pequena, mas alegre no nosso apartamento. Daniel ajudou a decorar com balões azuis e prateados, minha mãe fez o bolo de chocolate favorito de Ryan e Emma liderou as brincadeiras com a energia característica de uma criança de 8 anos. Observei meu filho soprar as velhinhas, seus olhos brilhando de alegria, cercado por pessoas que o amavam. Daniel colocou o braço ao redor da minha cintura naturalmente, um gesto que se tornou familiar nos últimos meses. Parecíamos uma família de verdade. Mas a ilusão se estilhaçou na semana seguinte. Era uma terça-feira comum. Deixei Ryan na escola, voltei para casa para trabalhar em um projeto de rebranding para um cliente em Portland. Estava tão concentrada que quase não ouvi a campainha tocar. Atendi distraidamente, esperando um entregador ou talvez um vizinho. Richard Turner estava parado na minha porta. O mundo parou. Completamente. Por um momento absurdo, achei que estava alucinando, que o cansaço finalmente tinha me levado à loucura. Mas não. Ele estava ali. Real. Sólido. Mais velho que me lembrava. Cabelos grisalhos nas têmporas. Linhas duras ao redor dos olhos, mas, incontestavelmente, Richard. Olá, Amanda, disse ele, a voz tensa. Podemos conversar? Como você me encontrou? Consegui perguntar, minha voz saindo estranha, distante. Não foi fácil. Levou meses. Contratei um investigador. Ele fez uma pausa, estudando meu rosto. Está bem, parece feliz? O que você quer, Richard? Bloqueei a porta com o meu corpo, um instinto protetor visceral. Ele não podia entrar, não podia contaminar o santuário que construí. Preciso falar com você. É sobre... Ele parou, olhando por cima do meu ombro. Segui o seu olhar e o meu sangue gelou. Na parede atrás de mim, claramente visível da porta, estava uma foto emoldada. Ryan no seu último aniversário, sorrindo largo, segurando um presente. Uma foto que tinha orgulhosamente colocado na sala semana passada. Vi o momento exato em que Richard entendeu. Seus olhos arregalaram, a cor drenando do seu rosto. Aquele menino... Quantos anos ele tem? Não respondi. Não precisava. Quantos anos, Amanda? Agora ele gritava, as mãos tremendo. 7, respondi friamente. Ele completou 7 anos semana passada. Richard cambaleou para trás como se tivesse levado um soco. Fez as contas rapidamente. Qualquer um faria. 7 anos. Nascido em novembro. Concebido em fevereiro ou março. Exatamente quando estávamos juntos. Quando ele me deixou. Você estava grávida. Disse ele não como pergunta, mas como acusação. Quando eu saí, quando te deixei, você estava grávida do meu filho. Não. Corrigi, minha voz afiada como vidro. Eu estava grávida do meu filho. Você abriu mão de qualquer direito quando escolheu Jessica e o bebê dela.
Você não tinha direito de esconder isso de mim. Eu não direito de esconder isso de mim? Deu um passo à frente, raiva e descrença lutando em seu rosto. Ele é meu filho também. Eu tinha direito de saber. Direito? Você quer falar de direitos? Você tinha direito a uma esposa fiel, Richard. Direito a construir uma família. Mas você jogou tudo isso fora. Isso não te dava direito de roubar meu filho de mim. Eu não roubei nada. Agora eu também estava gritando. Você saiu. Você me abandonou. Fez sua escolha e eu fiz a minha. Um vizinho abriu a porta, olhando preocupado. Respirei fundo, tentando recuperar o controle. Entre, disse entre os dentes. Mais rápido. Preciso buscar Ryan da escola em 2 horas e você não vai estar aqui quando ele chegar. Richard entrou, olhando ao redor do apartamento como se estivesse catalogando cada detalhe. Fotos de Ryan em todas as fases, bebê, criança pequena, agora um menino de 7 anos. A estante com seus livros favoritos, os desenhos grudados na geladeira, uma vida inteira que ele perdeu. Como ele se chama? Perguntou Richard, a voz rouca. Ryan. Ryan Foster. Foster? Você nem colocou meu nome nele. Por que colocaria? Você não é parte da vida dele. Nunca foi. Richard afundou no sofá, a cabeça entre as mãos. Quando olhou para cima, havia lágrimas nos seus olhos. Você não entende o que você fez, Amanda. Não entende o que tirou de mim. 7 anos. 7 anos de primeiros passos, primeiras palavras, primeiros tudo. Você roubou isso de mim. E eu roubei a sua família de mim, retruquei, sentindo as próprias lágrimas ameaçarem cair. Roubou meu casamento, minha confiança, meu futuro planejado. Nós 2 fizemos escolhas. Agora vivemos com elas. Eu quero conhecê-lo, quero ser parte da vida do meu filho. Não. Você não pode me impedir. Geneticamente ele é meu filho. Tenho direitos legais. Vá em frente, desafiei, cruzando os braços. Entre com um processo de paternidade, faça teste de DNA, lute por custódia. Mas saiba que eu vou lutar também. E vou contar ao juiz que tipo de homem você é. Como abandonou sua esposa grávida. Como tem outro filho que mal vê, porque a mãe se mudou para outro estado. Como demorou 7 anos para descobrir que tinha outro filho, porque estava ocupado, destruindo vidas. Richard ficou pálido. Jéssica te contou sobre Connor? Não preciso de Jéssica para nada. Tenho amigos em Chicago ainda. Sei que você vê seu filho mais velho 1 vez por mês se tiver sorte. Que tipo de pai isso faz de você? Eu estava tentando reconstruir minha vida, pagar por meus erros. Então continue tentando, mas longe de nós. Ele se levantou, andando até a janela. Lá fora, Seattle continuava sua rotina. Carros passando, pessoas caminhando, a vida seguindo indiferente ao drama se desenrolando no meu apartamento. Você tá com alguém? Perguntou de repente. Vi fotos de um homem com você e Ryan nas suas redes sociais. Tinha esquecido que minhas redes eram públicas. Claro que ele tinha vasculhado tudo. Daniel, estamos saindo. Nada sério ainda. Por que estava justificando? Não devia nada a ele. Ele é bom com o Ryan? Muito bom. Melhor do que você jamais seria. Richard virou-se bruscamente. Não faça isso, Amanda. Não pinte esse quadro de mim. Eu cometi erros terríveis, mas não sou um monstro. E não vou desistir do meu filho. Ele não é seu filho. As palavras saíram como um grito. Você não estava lá quando eu descobri que estava grávida, sozinha e aterrorizada. Não estava lá durante as contrações, durante as noites sem dormir, durante as primeiras palavras e passos. Não estava lá quando ele chorou a noite toda com cólica, quando teve febre alta aos 2 anos, quando perguntou pela primeira vez por que não tinha um papai. Você não é pai dele, Richard. É apenas um doador de esperma biológico. O silêncio que seguiu foi denso, sufocante. Richard parecia ter sido esvaziado, oco. Você tem razão, disse finalmente tão baixo que mal conseguia ouvir. Sobretudo. Fui egoísta, covarde, destruidor, estraguei tudo que toquei. Meu casamento com você, meu relacionamento com Jéssica, minha chance de ser pai para Connor, e agora descobri que tenho outro filho que não me conhece, que não precisa de mim. Parte de mim, uma parte pequena, mas persistente,
sentiu pena dele. Mas a parte maior, a parte maternal feroz que emergia sempre que Ryan estava ameaçado, permaneceu firme. Então vá embora, Richard. Volte para Chicago. Deixe-nos em paz. Não posso fazer isso. Você sabe que não posso. Ele merece saber que tem um pai. Ele tem um pai. Daniel tá lá, presente, constante. Tudo que você nunca foi. Daniel não é o pai biológico dele. E você acha que sangue é o que define família? Minha voz estava carregada de desprezo. Família é quem aparece, quem fica, quem ama incondicionalmente. Daniel faz tudo isso. Você não faz nada disso. Richard caminhou até a porta, derrotado, mas parou com a mão na maçaneta. Vou dar um tempo para você pensar, Amanda, mas isso não acabou. Ryan merece saber a verdade. E eu mereço uma chance de ser pai para ele. Você teve sua chance há 7 anos. Escolheu jogar fora. Ele saiu, sem dizer mais nada. Tranquei a porta atrás dele e desabei no chão, tremendo incontrolavelmente. O que tinha acabado de acontecer? Como a minha vida cuidadosamente construída estava desmoronando novamente? Peguei o celular com mãos trêmulas e liguei para minha mãe. Ele sabe, consegui dizer quando ela atendeu. Richard descobriu sobre Ryan. Ele esteve aqui. Ele sabe. Catherine chegou em 20 minutos, pegando-me ainda no chão da sala. Ajudou-me a levantar, preparou chá, segurou minhas mãos enquanto eu contava tudo. O que eu faço, mãe? Ele vai querer custódia, direitos de visita, vai destruir tudo o que construímos. Primeiro, respira. Segundo, você liga para um advogado. Hoje, agora. Precisa proteger seus direitos e os de Ryan. Mas ele está certo em uma coisa, admiti, as lágrimas finalmente caindo. O Ryan merece saber a verdade. Já tem idade o suficiente para começar a fazer perguntas mais difíceis. E se descobrir mais tarde que menti todos esses anos, que escondi seu pai dele, vai me odiar. Ou vai entender que você fez o que achava melhor para protegê-lo. Você não fez isso por maldade, Amanda. Fez por amor. Amor maternal feroz que protege a todo custo. Mas conforme as horas passavam e a hora de buscar Ryan se aproximava, a culpa crescia. Olhava para aquele apartamento cheio de fotos, de memórias, de uma infância feliz, e me perguntava, quanto tempo até que tudo isso desmoronasse? Minha carreira freelance floresceu de forma inesperada. O boca a boca trouxe clientes maiores, projetos mais complexos, pagamentos melhores. Aos poucos, consegui alugar um pequeno apartamento só nosso em Fremont, um bairro vibrante de Seattle conhecido por suas lojas vintage e pelo famoso troll gigante debaixo da ponte. Você tem certeza disso? Perguntou minha mãe quando contei sobre a mudança. Ryan tinha acabado de fazer 3 anos. Vocês são sempre bem-vindos aqui, você sabe disso. Eu sei, mãe, e sou grata por tudo que fez por nós. Segurei suas mãos, vendo as lágrimas se formarem em seus olhos. Mas preciso fazer isso. Preciso provar para mim mesma que consigo cuidar dele sozinha, completamente sozinha. Catherine assentiu, entendendo sem que eu precisasse explicar mais. Era sobre independência, sobre provar meu valor, sobre não ser definida pela tragédia que me trouxe de volta para casa. O apartamento era pequeno, um quarto e sala, cozinha minúscula, banheiro único, mas era nosso. Ryan e eu dividíamos o quarto, sua caminha de criança ao lado da minha cama. À noite, antes de dormir, eu observava seu rostinho tranquilo no escuro e sentia uma gratidão profunda por essa vida que construímos. Mas havia momentos difíceis, momentos em que Ryan perguntava sobre outras famílias, sobre por que tinha avó mas não avô, sobre por que seus amiguinhos da creche tinham papais e ele não. A primeira vez que ele perguntou diretamente tinha 4 anos. Estávamos no playground perto de casa e ele observava um pai empurrando o filho no balanço. Mamãe, onde está meu papai? Meu coração parou. Sabia que esse momento chegaria eventualmente. Tinha até ensaiado respostas, mas nada me preparou para ver aqueles olhos castanhos, tão parecidos com os de Richard, me encarando com curiosidade inocente. Seu papai? Ele não está conosco, meu amor. Respondi cuidadosamente, ajoelhando-me ao seu nível.
Mas isso não significa que você não seja amado. Você tem a mamãe, tem a vovó, tem tanta gente que te ama. Mas todo mundo tem papai, ele insistiu, franzendo a testa. Nem todo mundo, Ryan. Algumas famílias são diferentes. E sabe de uma coisa? Diferente não é ruim. É só diferente. Ele pareceu aceitar isso, pelo menos temporariamente. Mas eu sabia que a pergunta voltaria, provavelmente com mais insistência à medida que crescesse. Sarah visitou quando Ryan tinha 5 anos, finalmente fazendo a viagem de Chicago para Seattle que prometera há tanto tempo. Foi estranho apresentar meu filho à minha melhor amiga, 2 partes essenciais da minha vida que nunca tinham se encontrado. Meu Deus, Amanda, sussurrou ela quando Ryan foi brincar no jardim. Ela é a cara de Richard, os olhos, o formato do rosto, até a forma como franze a testa quando está concentrado. Eu sei. Via Richard em Ryan todos os dias. Era uma das razões pelas quais tinha evitado olhar fotos antigas. A semelhança era inegável, assustadora às vezes. Você não se arrepende? Perguntou Sarah. De não ter contado a ele? Ryan merecia conhecer o pai, e Richard merecia saber que tem outro filho. A pergunta me atingia como sempre atingia. Era algo que questionava constantemente, principalmente nas noites insonas, quando as dúvidas eram mais altas que a razão. Eu me arrependo às vezes, admiti. Mas então lembro de como Richard me abandonou sem olhar para trás. Lembro que ele tem outro filho, Connor, em Indiana. Lembro que ele provou ser capaz de virar as costas para sua família. E aí penso, será que eu quero esse homem na vida do Ryan? Será que eu quero arriscar que ele faça com o nosso filho o que fez comigo? Mas você tirou a escolha dele, e tirou a escolha do Ryan também. As palavras de Sarah doeram, porque eram verdade. Eu tinha tomado uma decisão unilateral que afetava 3 pessoas. E quanto mais Ryan crescia, mais pesada ficava essa escolha. Quando Ryan começou o jardim de infância, as perguntas sobre o pai se tornaram mais frequentes e mais difíceis. Os outros meninos falavam sobre seus pais, fins de semana com o papai, jogos de beisebol, acampamentos. Ryan ficava quieto nessas conversas, e isso partia meu coração. Foi então que conheci Daniel Parker. Era setembro, início do ano escolar. Eu estava atrasada para buscar Ryan, correndo pela calçada com uma sacola de compras rasgando e meu laptop escorregando do ombro. De repente esbarrei em alguém e meu laptop foi ao chão com um som terrorizante. Merda! Escapou antes que eu pudesse me conter. Desculpa. Foi totalmente minha culpa. Um homem uns 30 anos abaixou rapidamente, pegando meu laptop. Está quebrado? Peguei o laptop e abri cuidadosamente. A tela piscou, mas ligou. Suspirei de alívio. Não podia me dar ao luxo de comprar um novo. Acho que sobreviveu, respondi, finalmente olhando para ele direito. Alto, cabelos loiro-castanhos levemente desgrenhados, olhos azuis gentis atrás de óculos de armação preta. Havia algo desarmante no sorriso genuinamente preocupado. Ainda bem. Olha, me sinto péssimo. Posso pelo menos pagar um café para compensar, ou talvez um jantar se o laptop resolver dar problema depois? Abesei da situação estressante. Obrigada, mas estou atrasada para buscar meu filho na escola. Ah, você tem um filho? Eu também. Bom, uma filha. Emma, 6 anos. Estuda na Fremont Elementary. Ryan também, 5 anos, jardim de infância. Sério? Que coincidência! Estendeu a mão. Daniel Parker, professor de história no ensino médio e pai solteiro em pânico constante. Apertei sua mão. Amanda Foster, designer gráfico freelancer e mãe solteira igualmente em pânico. Aquele encontro casual se transformou em conversas na saída da escola, depois em playdates para Ryan e Emma e eventualmente em jantares enquanto as crianças brincavam. Daniel era fácil de conversar, engraçado, inteligente, surpreendentemente honesto sobre as dificuldades de criar uma filha sozinho depois que a esposa morreu de câncer 3 anos antes. Ainda é estranho, confessou ele durante um jantar no meu apartamento enquanto Ryan e Emma assistiram desenhos na sala. Acordar todos os dias e ela não estar lá. Às vezes ainda vou falar algo com ela antes de lembrar.
Sinto muito pela sua perda, disse sinceramente, e percebi que Daniel carregava uma dor profunda, diferente da minha, mas igualmente transformadora. E você? Perguntou ele. O pai do Ryan. Nos deixou quando eu estava grávida, foi embora com outra mulher. Ainda doía dizer em voz alta, mesmo depois de tantos anos. Ryan nunca conheceu o pai. Daniel assentiu, sem julgamento. As famílias vêm em todas as formas, o que importa é o amor, não a estrutura. Talvez tenha sido essa assentação tranquila, ou a forma como ele tratava Ryan com a mesma gentileza que tratava Emma, ou simplesmente a solidão acumulada de anos criando meu filho sozinha, mas, devagar, cuidadosamente, permiti que Daniel entrasse em nossas vidas. Não foi romance, não no início. Era amizade, companheirismo. 2 adultos navegando as águas turbulentas da parentalidade solo. Mas havia algo lá, uma centelha que crescia cada vez que nossos olhos se encontravam, cada vez que nossas mãos se tocavam acidentalmente. Ryan adorou Daniel imediatamente, e isso trouxe uma nova camada de complicação. Observar meu filho brincar de luta com Daniel, rir das piadas bobas, procurar aprovação, era lindo e doloroso ao mesmo tempo, porque uma pequena voz na minha cabeça perguntava: isso é o que Ryan está perdendo ao não conhecer seu pai biológico? Quando Ryan tinha 6 anos, Daniel me convidou para jantar. Um jantar de verdade, só nós 2, sem as crianças. Minha irmã vai ficar com Emma, explicou, parecendo nervoso de uma forma adorável, e talvez sua mãe pudesse ficar com Ryan. Gostaria de ter você só para mim por algumas horas. Aceitei, com borboletas no estômago que não sentia há anos. Minha mãe ficou radiante quando contei, insistindo em comprar um vestido novo para mim. Está na hora, Amanda, disse, enquanto me ajudava a escolher. Você merece ser feliz, merece companhia adulta, romance, tudo isso. Não sei se estou pronta, mãe. E Ryan? Ryan está prosperando, e parte disso é porque ele tem uma mãe feliz. Você acha que ele não percebe quando você está triste, quando se sente sozinha? As palavras dela ficaram comigo. Realmente Ryan percebia? Era sensível demais para o seu próprio bem, sempre perguntando se eu estava bem quando me pegava pensativa demais. O jantar com Daniel foi revelador. Conversamos sobre tudo, nossas esperanças, medos, arrependimentos, e no final da noite, quando ele me acompanhou até a porta do apartamento, beijou-me gentilmente. Foi meu primeiro beijo desde Richard, e, contrário aos beijos apaixonados e intensos que compartilhei com meu ex-marido, este foi gentil, questionador, respeitoso. Como se Daniel estivesse pedindo permissão, não exigindo direitos. Posso ver você de novo? Perguntou quando nos separamos. Assim, num encontro de verdade? Sim, respondi, surpreendida por quão fácil foi dizer, gostaria muito. Mas a felicidade nova trouxe velhos fantasmas. Naquela noite, sozinha na cama, depois que minha mãe foi embora e Ryan adormeceu, peguei-me pensando em Richard pela primeira vez em meses. Onde estaria? Ainda pensava em mim? Sabia, de alguma forma, que tinha outro filho em algum lugar? E a pergunta que me assombrava, o que aconteceria se ele descobrisse sobre Ryan? 10 anos, uma década inteira desde aquela tarde devastadora quando Richard apareceu na minha porta e descobriu sobre Ryan. 10 anos de batalhas legais, acordos de custódia, terapia familiar e a lenta reconstrução de tudo que pensei ter perdido. Ainda assim, Daniel limpou a garganta. Richard é parte da sua história, Ryan. Parte de quem você é. Então talvez seja a hora de eu contar a ele isso, de verdade. Não mais fingir, não mais visitas obrigatórias. Verdade real. Meu estômago se revirou. O que você quer dizer? Quero ir a Chicago, mas não para a visitar, para a encerrar. Para dizer a Richard que, apesar de compartilharmos DNA, ele nunca será meu pai e que tá tudo bem. Ele pode parar de tentar.
Era o que parte de mim sempre quis ouvir. Validação de que tinha feito a escolha certa todos esses anos atrás. Mas outra parte, a parte que amadureceu, que passou por terapia, que aprendeu sobre perdão, sentia tristeza por todos os envolvidos. Você tem certeza disso, filho? Perguntei, usando o termo que reservava para os momentos mais importantes. Porque uma vez que você diga essas palavras, não há como voltar atrás. Ryan assentiu, determinado. Tenho certeza. Passei 17 anos tentando forçar um relacionamento que nunca existiu de verdade. É hora de todos nós aceitarmos isso e seguirmos em frente. 2 semanas depois, acompanhei Ryan em Chicago. Não ia deixá-lo enfrentar isso sozinho, mesmo sendo quase adulto. Daniel ficou em Seattle com Emma, que agora tinha 19 e estava na universidade, mas em casa para as férias. Richard nos encontrou em um café no centro de Chicago, neutro, público, seguro. Ele tinha 52 anos agora, completamente grisalho, mais magro do que me lembrava. Os anos não tinham sido gentis com ele. Richard, quando nos viu, o rosto iluminando com aquela esperança patética que sempre tinha quando via o filho. Que bom que você veio. Pensei que poderíamos... Precisamos conversar. Ryan o interrompeu, sua voz firme, mas não cruel. De verdade desta vez, sem fingimento. Vi Richard engolir em seco. Ele sabia. Pais sempre sabem quando a rejeição está chegando. Sentamos em uma mesa nos fundos. Pedi café que sabia que não conseguiria beber. Richard pediu o mesmo. Ryan apenas água. Então, começou Richard, tentando soar casual e falhando. Sua mãe me disse que foi aceito em várias universidades. Isso é incrível, filho. Não me chame de filho. As palavras de Ryan eram diretas, mas sua expressão era quase gentil. Por favor, só torna tudo mais difícil. Richard ficou pálido. Ryan, eu sei que nossa relação não é perfeita, mas estou tentando. Tenho tentado há 10 anos. Eu sei que tem, e aprecio isso, de verdade, mas tentar não é o suficiente. Você não pode forçar uma conexão que nunca existiu. Não existiu porque sua mãe me escondeu de mim pelos primeiros 7 anos da sua vida. Não, respondi calmamente, surpreendendo ambos. Ela fez o que fez porque você me abandonou. Mas eu também cometi erros, Richard, grandes erros. Deveria ter te contado. Deveria ter dado a você a chance de escolher ser pai para Ryan. Mesmo que você tivesse escolhido não ser, a escolha deveria ter sido sua. Era a primeira vez que admitia isso em voz alta para ele. 10 anos de terapia, de crescimento pessoal, de amadurecimento, me levaram a esse reconhecimento. Richard me olhou chocado. Você está dizendo que estava errada? Estou dizendo que nós dois estávamos errados. Você ao me trair e me abandonar, eu ao esconder seu filho de você. Mas sabe qual é a diferença? Eu aprendi com os meus erros, cresci, mudei. Você ainda está preso no passado, tentando forçar algo que nunca poderá existir. Ryan pegou minha mão sobre a mesa, um gesto de solidariedade. Então virou-se para Richard. Olha, eu não te odeio. Não te culpei por não fazer parte da minha infância. Você nem sabia que eu existia. E aprecio que, quando descobriu, tentou estar presente. Mas a verdade é que temos 10 anos de história compartilhada. E mesmo assim, você ainda é um estranho para mim. Podemos mudar isso. Richard se inclinou para frente, desesperado. Podemos tentar mais, passar mais tempo juntos. Não quero. Ryan disse simplesmente. E tá tudo bem não querer. Não te devo um relacionamento só porque você é meu pai biológico. Relacionamentos são construídos, não herdados. Então o que você está dizendo? Que quer cortar contato completamente? A voz de Richard estava quebrada. Estou dizendo que quero parar de fingir. Você pode fazer parte da minha vida se quiser, receber atualizações, saber das minhas conquistas, talvez nos encontrarmos ocasionalmente, mas não como pai e filho, apenas como indivíduos que compartilham uma conexão biológica. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Richard agora. Você não entende o que está pedindo. Você é meu filho, meu sangue. Não. Ryan balançou a cabeça. Connor é meu filho, aquele menino em Indiana que você também quase não conhece porque a mãe dele foi esperta o suficiente para se afastar de você.
Nós dois somos suas vítimas, Richard. Vítimas das suas escolhas ruins. Isso não é justo. A vida não é justa. Ryan se levantou. Você me ensinou isso sem querer. Agora preciso ir. Tenho um avião para pegar, uma vida para viver, uma família que realmente me quer esperando em Seattle. Richard olhou para mim implorando. Amanda, por favor, não deixe ele fazer isso. Levantei também, colocando a mão no ombro de Ryan. Ele tem 17 anos. Respeito sua decisão. Depois de tudo que passei, tudo que tentei, você tentou construir algo sobre uma fundação quebrada, disse gentilmente. Às vezes, não importa o quanto tentamos, algumas coisas simplesmente não são para ser, e está tudo bem reconhecer isso e seguir em frente. Saímos do café deixando Richard sentado sozinho à mesa. Podia ver suas costas curvadas, através da vitrina. Um homem quebrado pelo peso das suas próprias escolhas. No táxi, para o aeroporto, Ryan ficou quieto. Segurei a mão dele esperando. Você acha que eu sou cruel? Perguntou finalmente. Acho que você foi honesto. E corajoso. Mais corajoso do que eu fui por muito tempo. Mas ele parecia tão destruído. E isso mostra que ele se importa à sua maneira. Mas, Ryan, você não pode se sacrificar para salvar outra pessoa da dor que ela mesma criou. Richard fez escolhas. Agora vive com as consequências. Ryan assentiu, processando. Você realmente acha que estava errada? Sobre esconder dele? Suspirei. Acho que fiz o melhor que pude com as ferramentas que tinha na época. Mas sim, em retrospectiva, deveria ter contado a ele. Não por ele, mas por você. Você merecia ter todas as informações para fazer suas próprias escolhas. Mas se você tivesse contado, talvez tudo fosse diferente. Talvez ele tivesse lutado por custódia, talvez tivéssemos que nos mudar, talvez você e o Daniel nunca tivessem se conhecido. Ou talvez tudo fosse exatamente o mesmo. Não podemos viver no talvez. Só podemos viver no que é. O voo de volta para Seattle foi tranquilo. Ryan dormiu a maior parte do caminho, a cabeça encostada na janela. Observei meu filho, não, meu jovem adulto, e senti uma mistura de orgulho e melancolia. Ele estava crescendo, tomando decisões difíceis, definindo seus próprios limites. Daniel nos esperava no aeroporto com um cartaz ridículo que dizia Bem-vindos da Terra de Oz, uma piada interna sobre Chicago que sempre nos fazia rir. Ryan correu para ele, abraçando forte, e vi Daniel fechar os olhos, segurando nosso filho como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Por que era? Naquela noite, com Ryan dormindo em seu quarto e Daniel ao meu lado na cama, meu celular vibrou. Uma mensagem de Richard. Obrigado por criar um filho tão extraordinário. Mesmo que eu não possa ser parte da vida dele da forma que gostaria, sou grato por ele existir. Você fez um trabalho incrível, Amanda. Sempre soube disso. Mostrei a mensagem para Daniel. Ele leu e então me puxou para os braços. Tá bem? Perguntou. Tô. Pela primeira vez em anos, acho que realmente tô. 3 meses depois, Ryan se formou do ensino médio. Na plateia, Daniel e eu gritamos como loucos quando chamaram seu nome. Minha mãe, agora com 68 anos, mas ainda vibrante, limpou lágrimas orgulhosas. Emma filmou tudo no celular, prometendo enviar o vídeo para sua mãe no céu. Houve uma cadeira vazia na nossa fila. Tinha enviado um convite para Richard, meio esperando, meio temendo que ele aparecesse, mas ele mandou apenas um cartão com uma nota simples. Parabéns, Ryan. Desejo tudo de melhor no seu futuro. Talvez fosse melhor assim, sem drama, sem confronto. Apenas aceitação silenciosa de como as coisas eram. Na festa depois, cercado por amigos e família, Ryan fez um brinde. Quero agradecer a todos que fizeram parte da minha jornada, especialmente a minha mãe, que sempre foi minha rocha, minha maior defensora, minha heroína. Ele olhou para mim, os olhos brilhando. E ao Daniel, que me mostrou que família não é sobre sangue, é sobre estar presente, é sobre amor incondicional,
É sobre escolher, todos os dias, ser um pai. Obrigado por me escolher. Daniel estava chorando abertamente agora. Eu também. A sala inteira estava. E, finalmente, Ryan ergueu seu copo mais alto. Um brinde ao recomeço. Porque não importa o que a vida jogue em você, sempre é possível começar de novo. Sempre é possível construir algo bonito das ruínas. Bebemos, rimos, choramos. E naquele momento, rodeada pelas pessoas que amava, olhando para o filho extraordinário que eu criei, entendi que cada escolha difícil, cada lágrima derramada, cada momento de dúvida, tudo tinha valido a pena. Richard me abandonou 10 anos atrás, mas desse abandono nasceu força, nasceu resiliência, nasceu um amor maternal tão feroz que moveu montanhas. E nasceu Ryan, não apesar de tudo que passamos, mas talvez por causa disso. Naquela noite, quando todos foram embora e a casa finalmente ficou quieta, encontrei Ryan na cozinha, olhando as fotos da formatura no celular. Sem arrependimentos? Perguntei, abraçando por trás. Nenhum, respondeu, ele virando para me abraçar de volta. Tenho exatamente a família que preciso. E isso é mais do que suficiente. E era. Contra todas as probabilidades, contra todo o sofrimento e traição e dor, tínhamos construído algo real, algo sólido, algo que duraria. Não era a família que eu imaginei quando disse sim para Richard todos aqueles anos atrás. Era melhor, porque era nossa, escolhida, construída, conquistada. E nenhum arrependimento do passado podia diminuir a perfeição do presente. Às vezes as maiores traições da vida nos levam aos nossos maiores recomeços. Amanda não escolheu ser abandonada grávida, não escolheu criar um filho sozinha, não escolheu a dor que Richard causou, mas escolheu sobreviver, escolheu reconstruir, escolheu amar com tudo que tinha. E no final, o amor sempre vence, não da forma que esperamos, não no tempo que queremos, mas da forma que precisamos. Se você passou por traição, abandono ou dor que parecia impossível de superar, saiba disso. Você é mais forte do que imagina. O seu recomeço está esperando e a sua história ainda está sendo escrita.